Olá, amigos da TV Pensamentos Mágicos. É mais um prazer estar com vocês e para, por alguns minutos, tratarmos de um assunto tão importante quanto a educação que transforma. E hoje nós vamos trazer uma pessoa amiga, muito querida e que tem uma atuação, politicamente falando, porque ele é um vereador aqui da cidade de São Bernardo do Campo, vizinho nosso aqui de São Paulo, e ele tem uma atuação muito interessante, tanto na cultura quanto na educação infantil, além de tantas outras atividades que tem um vereador de uma cidade tão importante quanto São Bernardo do Campo. E é ele que nós vamos trazer, chama-se Estevão Camolese. Olá, Ricardo, meu querido Tudo amigo, bem, muito obrigado pelo convite, por estar aqui, aos amigos que nos assistem do Pensamentos Mágicos. É uma honra poder estar aqui, debater, conversar, trocar ideias sobre um assunto tão importante como esse que você expôs. Ah, sim, é verdade, Camolese. Já a educação é um dos pilares da transformação, se não o principal pilar, né? E é só dessa forma que nós alcançamos a nossa libertação, a nossa felicidade interior. Também proporcionando para as outras pessoas essa felicidade através do conhecimento. E eu queria te perguntar logo de bate pronto, né? Você como vereador, presidente da Câmara dos Vereadores de São Bernardo do Campo, e eu queria te perguntar, porque você já é político há bastante tempo, as mudanças que houveram nesse campo da cultura e da educação, e como é que você vê essa mudança através de uma atuação consistente dessa educação que a gente tanto procura fazer, que é a educação por princípio, éticas morais, né? Esses princípios éticos morais. Ricardo, eu vou estender um pouquinho mais além do campo político, porque na política eu sou vereador há 13 anos, vou completar o mandato sendo 16 anos vereador e sou o atual presidente da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. Mas palestras para o público, eu completo hoje 36 anos, 4 meses e 10 dias de palestras. Poxa vida! Palestras contados, há 36 anos, que 4 bom, meses e 10 dias. Parabéns. Muito obrigado. Isso para mim é uma honra poder falar. Eu acredito demais. Eu sou até muito suspeito em matéria de falar sobre palestras, sobre mudança de comportamento, porque se nós não mudarmos o nosso comportamento, naturalmente nós não vamos mudar coisa nenhuma. E nesses 36 anos, 4 meses e 10 dias, eu percorri grande parte do país, voltando várias vezes, grande parte do mundo, voltando em alguns países várias vezes, e eu sempre acreditei. Então, pensar, refletir, analisar sobre a própria vida é o maior desafio do ser humano, com toda certeza. É isso por onde a gente começa. Porque onde termina, só Deus sabe. O infinito é o limite, ou seja, não tem limite. Mas por onde a gente começa? Uma caminhada de 1 milhão de passos começará sempre pelo primeiro passo. Você poderá dar 1 milhão, 2 milhões, 50 milhões de passos, mas o primeiro passo onde está? Nas crianças. Porque se eu não cuidar das crianças, eu estou pulando os passos que são principais. E os primeiros passos são importantes porque eles dão a direção da caminhada. Por isso, sempre eu tive esse carinho, essa atenção eu gosto mais de falar para crianças, para adolescentes, para os pais também, porque se os pais não entenderem essa proposta, não vão passar para os filhos. E claro que essa pergunta sua aqui dá uma análise muito profunda, né, do que mudou para melhor, do que mudou para pior, do que são as armadilhas. Nós temos muitas armadilhas em meio às modernidades. Não é para mim, são muitas facilidades que facilitam determinados mecanismos, mas que não verdadeiramente funcionam a longo prazo. Então, nós temos aí, o desafio é muito grande da educação e o do pensar. O pensar é algo extraordinário. Pensar sobre a própria vida.
pensar sobre ontem. Eu faço live todos os dias, que agora com essa pandemia, todos nós sabemos que a partir de março do ano passado, nós estamos em 2021, 2020, não se tem como você reunir 400, 500 pessoas. Então, eu comecei a fazer live. Eu tenho que usar os mecanismos da modernidade para poder divulgar a mensagem que eu acredito que seja boa. E nessas lives que eu faço toda noite, eu sempre falo disso. Você tem que pensar sobre a sua vida. Você que está sofrendo, o sofrimento se repete. Você sempre tem aquele mesmo sofrimento ou um outro sofrimento. Você troca 6 por meia dúzia. Por que aquilo acontece? O porquê é pensar. Por que é que aquilo acontece? Por que as coisas se repetem na sua vida? Uma hora você não se sente amado, outra hora você sente que foi traído, outra hora você sente que está angustiado. Por que isso se repete? O porquê é fruto do pensamento. A resposta disso vem pelo pensar. Então, a vida qualquer um vive, mas viver bem é tarefa de poucos, né? Que requer entendimento, requer consciência, porque quando nós não temos esse estado consciencial, por assim dizer, quando a gente não alcança esse pensar que você se referiu muito bem, quando nós pensamos, nós acabamos refletindo sobre o que há de bom ou o que não há de bom em nossa vida. E aí a transformação acontece. E o PP Mágicos, né, que nós falamos bastante, porque é o programa de educação por consciência, ele justamente tem essas 7 virtudes que originou o programa, que são esses personagens, as personagens da Turma dos Pensamentos Mágicos, que garantem para a criança esse entendimento que você acaba de falar. E a educação, ela começa mesmo a valer quando nós envolvemos as crianças. Claro que os pais e a sociedade, de um modo geral, têm que participar dessa consciência, dessa nova era da educação, porque senão não valida, não vinga, não vai para frente. Então, eu te pergunto, na sua atuação como vereador, como político, que observa essas questões tão importantes na prefeitura, no município onde você atua, como você percebe isso e atuando um programa, por exemplo, como essa transformação consciencial, através das emoções, através do entendimento comum, através dessa sociabilidade mais, vamos dizer, inteligente da participação da criança com o mundo? Por exemplo, vou citar exemplos. Eu conheço muita gente. Eu tenho muitos amigos que são médicos. Então, vou explicar só a diferença entre informação e consciência. Como nós não podemos cair na armadilha de achar que só porque eu dou informação está resolvido o problema. Resolver o problema do mundo. A criança precisa de escola, eu dou escola, põe um professor de matemática e acabou o problema do mundo. Não acabou. Diferença entre informação e consciência. Eu tenho vários amigos que são médicos, mas eu peço licença para citar 2, naturalmente, não vou falar o nome deles. Esses 2 médicos, amigos meus, são da cidade de São Paulo, da capital. Assistem palestras minhas, são amigos meus. Eles são médicos formados pela Escola Paulista de Medicina, que é uma faculdade extremamente difícil de você entrar, extremamente competitiva, e eles se formaram, entraram na Escola Paulista de Medicina, não fizeram cursinho, nada, saíram do 3º colegial lá e já entraram direto, entraram com 17 anos. Só que um é 2 anos mais velho que o outro. Ou seja, enquanto um estava no 3º ano da faculdade, o outro estava no 1º. Quando um estava no 6º ano da faculdade de medicina, o outro estava no 4º. Portanto, eles se conhecem de se olhar de vista, mas nunca foram amigos, porque nunca foram da mesma turma. Mas, por essas coincidências do destino, são meus amigos e assistem palestras minhas. Esses 2, estou pegando o exemplo de 2, eles têm um consultório, eles atendem, são muito requisitados, são cirurgiões excelentes, são capacitados, professores de oncologia.
amigos meus, e os dois fumam. E os dois fumam. Um médico, oncologista, professor da Escola Paulista de Medicina, da matéria oncologia. Quantos cadáveres esse homem dissecou? Quantos casos esse homem estudou? Ele fez cursos no exterior. Ele está informado que o uso do tabaco, do cigarro, pode causar câncer? Além de informado, ele está muito mais. Ele é formador de opinião. Portanto, o conhecimento dele é tão grande que ele forma conhecimento nos outros. Portanto, ele está informado de tudo, mas não está consciente do que precisa. Então, eu disse para ele, até isso que eu estou falando aqui, por isso tomo a liberdade de falar, que possivelmente ele vai salvar muita gente, mas não vai conseguir salvar a si mesmo. Porque a informação que ele passou e que mudou a consciência de algumas pessoas não foi capaz de mudar os seus hábitos, a sua maneira de pensar. Por isso que o grande desafio da educação, verdadeira, essa educação maior do que nós imaginamos, que somente ensinar o básico, está nessa mudança de pensamento, para que a gente, mudando o pensamento, a ótica, a maneira de ver a vida, possamos entender que nós somos muito mais do que achamos que somos, que nós podemos muito mais do que achamos que podemos. Mas, para isso, é necessário pensar e é necessário mudar a informação para a ação. No teu conhecimento de vida e olhando as crianças, porque você acompanha elas nas salas de aula, vê os problemas que elas têm, principalmente no município que tem muitas dificuldades, a implantação de um programa que visa esses princípios, que é o município, tendo isso como uma base que vai dar a essas famílias e à criança essa sustentação. Que valor isso você atribui nessa etapa da nossa jornada evolutiva? Ricardo, feita no momento certo e bem feito, pode mudar a história de uma cidade. Eu vejo São Bernardo do Campo, por exemplo, nós temos 86 mil crianças no ensino fundamental, sob os auspícios, os cuidados da Prefeitura Municipal. Você pode repetir quantas crianças? 86 mil crianças no chamado ensino, porque aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Bernardo do Campo, o ensino fundamental, ou seja, do 1º ao 5º ano, lembrando que aumentou um ano, é cuidado pelo município, pela prefeitura. A partir da 6ª série, depois do ensino fundamental, chamado ensino médio, é cuidado pelo Estado. E nós temos aqui aproximadamente 86 mil crianças. Eu frequento muito essas escolas, elas estão todas sendo reformadas. Portanto, quando você consegue mudar o pensamento de milhares de crianças, você está mudando a história de uma cidade. Claro, não é fácil, é desafiador, mudar a consciência numa informação, como falamos, porque jogar informação é uma coisa e ninguém joga mais informação do que a internet, e nós vemos que só a informação não basta, porque nunca tivemos tanta informação quanto nos dias de hoje. Não dá para comparar o mundo em matéria de informação com a internet e sem a internet. Mas a questão é que nós devemos pensar toda essa informação que nós recebemos pela internet nos fez mais fraternos, nos fez mais caridosos, nos fez mais conscientes das nossas responsabilidades para com o planeta? Muitas vezes não. Portanto, só a informação não basta. O que nós vemos na própria internet. Nunca tivemos, inclusive, tanta depressão quanto temos nos dias de hoje. Suicídio. Tanta síndrome do pânico. Suicídio, então, nem se fala. São calamidades da alma. É necessário pensar, é necessário mudar o comportamento. E, para isso, eu tenho que ter um roteiro.
Tudo na vida é um roteiro, um método, um caminho. A mesma coisa na área da educação. Nós precisamos de determinados roteiros, métodos, pessoas que estudaram, se dedicaram para preparar aquilo, a fim de que aquilo pudesse nos dar esse roteiro seguro que estamos falando. Então é importante. Eu posso mudar a história de um país, eu posso mudar a história do mundo, mas uma caminhada de 1 milhão de passos começará sempre pelo primeiro. Por exemplo, o teu filho, hoje ele está com quantos anos? Ele está com 2 anos de idade. 2 anos. O mais novo, sim. O mais novo. Ele daqui a 16 anos estará com 18, um adulto. Então, hoje ele já começa recebendo esses antídotos, né? Esses elementos de transformação através do pai, da família, mas também a escola participa nessa mudança, porque é importante que a criança receba dos professores bem instruídos, bem educados, né? Porque nós, infelizmente, nós observamos que professores, que é um ser humano como outro qualquer, comete erros, mas eles precisam também desse apoio educacional do ponto de vista ético-moral, consciencial, para que ele possa levar para o aluno aquilo que há de melhor. Mas ele só faz isso se ele também se educar, se ele também tiver consciente desses valores interiores. Então, não adianta nada a gente levar para a criança e aí a criança chega em casa e encontra uma situação totalmente diferente do que está aprendendo na escola. Então, a gente tem que unir essas 3 situações: professores, gestores de educação, a criança que vai receber essa nova educação, a educação por consciência, e a família tem que ser envolvida. O que você me diz disso, Camolese? Não, se não houver isso, não funciona o método. A criança sozinha, como é que nós vamos pegar uma criança de 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos? Ele não vai atrás de um método educacional que seja bom para ele, dentre todos os que tem, sozinho. Isso não existe. Os pais são os tutores legais dos filhos. Então, por isso é que é difícil. Porque se houvesse um método que pudéssemos tirar, e não há, estou falando aqui até brincando, tirar os pais da jogada, que são os mais velhos, se pudesse ter um sistema educacional que a gente tirasse os mais velhos e só se concentrasse nos mais novos, incluindo os professores também, que são mais velhos, mas algumas vezes são resistentes a determinadas mudanças, ou aos pais, o que você disse muito bem, ele tem uma instrução, uma informação na escola que não é corroborada em casa. Ele vê lá que é importante economizar água, importante uma consciência do planeta, e vem em casa, o pai tacando fogo na casa inteira. Então, se tivesse um processo mágico, mas aí não era processo mágico, é processo miraculoso, que nós vamos entrar na área dos milagres do imponderável, e não precisássemos conscientizar pai, mãe, professor, ninguém, nós resolveríamos isso em 10 anos. Mas a questão é que quem precisa abraçar essa ideia é quem vai entregar o método para a criança, quem vai ensinar, quem vai entregar o livro. E para isso nós precisamos das pessoas que são adultas, que são inclusive os responsáveis legais. Porque tem os pensamentos que são mágicos e tem aqueles pensamentos que viram um pesadelo. Das pessoas que não pensam direito, das pessoas que não... Porque o pensamento é mágico no sentido de possibilidade de crescimento quando são bons. Sim. Porque essa mágica vem do pensamento. Não existe mágica sem pensamento. Por isso que eu gostei do nome, tá? Pensamentos mágicos. Porque primeiro é o pensamento. É ali que você vê se vai ter mágica, se vai haver aquela magia do bem, ou se não vai virar coisa nenhuma. E para isso a gente tem que lidar com os adultos. E mudar consciência de pessoa que já é adulto é extremamente desafiador. É um trabalho hercúleo, nunca impossível. O crescimento de consciência, vamos trocar o nome por consciência, que aumente a consciência das crianças, sempre deve ser bem-vindo, porque no mundo que nós vivemos, isso é o que nos dá a esperança de salvá-lo. É verdade. Camolese, a gente, quando fala de educação para as crianças, a gente se inflama, né? A gente fica muito feliz. E a contribuição nossa, né, através desse veículo de comunicação, é realmente trazer pessoas como você, que fazem a diferença na vida das pessoas,
que buscam levar não só a parte da comunicação, mas principalmente da consciência de que nós podemos mudar, e de que o mundo não está perdido, que nós temos um caminho muito importante a seguir e que só através da educação por valores e conquistas interiores, que nós vamos transformar a nossa vida e sermos felizes, para que a gente possa contribuir mais e mais nessa transformação através da educação. Então, o slogan é Educação Transforma. E eu queria te agradecer e te dar um abraço daqui. Logo, logo nós vamos estar juntos, né? Vou te visitar. Opa, se Deus quiser. E eu quero que você deixe o seu recado aí para todos nós, para a gente também ficar pensando nele, porque já temos muita coisa para pensar aí do que você falou. Ricardo, é uma alegria muito grande poder estar com vocês do Pensamentos Mágicos. Fico muito feliz de poder debater um tema tão importante como esse. Verdadeiramente, a mudança vem por essa educação, vem por essa mudança de consciência, vem por esse pensar. Se não pensar direito, nós não vamos chegar a lugar algum. Nós vamos achar sempre curativos, vamos tentar achar subterfúgios para passar um pano num cano que está vazando e vai continuar vazando a vida inteira. Há uns dias atrás, eu fui a um local em São Paulo e fazia tempo que eu não andava de metrô, e eu fui de metrô. Andei um trechinho pequeno de metrô, mas é gostoso, é para quem assim, então fui andar de metrô. Quando eu fui andar de metrô, eu vi um rapaz com uma camiseta, naturalmente, possivelmente evangélico, eu adoro slogans, essas coisas como ditados populares, é comigo mesmo. E eu vi escrito assim na frente, Jesus é joia. A camisa dele. Por isso que eu imaginei assim que era evangélico. Jesus é joia. Mas eu vi que atrás estava escrito outra coisa. Sabe aquela frase que começa na frente, aí atrás continua? E eu sou muito curioso. Dei a volta. Então na frente estava escrito, Jesus é joia. E atrás estava escrito, o resto é bijuteria. Eu faço a mesma coisa. A educação é que vai salvar o mundo. A educação. O pensamento é o que vai salvar. A educação por consciência. O resto é com consciência, o que a gente falou aqui. Não é informação. O resto é bijuteria. O resto vai ficar chovendo no molhado. Uma alegria muito grande, Ricardo, estar com vocês. Espero que tudo dê certo no empreendimento que vocês estão criando nesse sentido de mudar a consciência de um país, o que não é fácil, é muito desafiador. Espero Nós contamos com você, hein? Nessa empreitada. Dentro dos meus limites, podem contar. É isso mesmo. Contamos com você porque você é uma pessoa que realmente procura levar para as pessoas o que há de melhor na consciência, mostrando os caminhos para que elas possam realmente, por si próprias, se transformarem. Autodescobrimento. E só através do autodescobrimento nós vamos encontrar a nossa libertação interior. Eu te agradeço mais uma vez. Estamos finalizando mais um programa da TV Pensamentos Mágicos. Um abraço carinhoso a você, Camolese, e até a próxima, se Deus quiser. E assim, nos despedimos com um abraço de sempre, já convidando, pedindo para você deixar o seu like, se inscrever, avisar os seus amigos, propagar essa ideia tão importante quanto a educação que transforma. Até lá, um grande abraço.